Pacote de expansão. E começa agora o pacote de expansão, nosso quadro de entrevistas. E para me ajudar na entrevista de hoje, quero chamar o Denilson aqui da equipe. Tudo bem, Deni? Tudo ótimo, Lou. E você? Tudo certo. Deni, hoje a gente vai falar com o Thiago P. Ele que é autor do livro Arlok, um conto de Elora. Arlok é um livro de aventura fantástica que narra a jornada do elfo Evan Arlok e os seus companheiros de aventura através das terras do Reino de Arche, um dos 5 reinos existentes no mundo fantástico de Elora. Tudo bem com você, Thiago? Seja bem-vindo. Olá, Luiz. Olá, Denilson. Tudo bem com vocês? Obrigado aí pelo espaço. E vamos falar sobre Arlok, vamos falar sobre Elora. Thiago, para a gente começar, eu tenho uma dúvida que quando a gente foi ler sobre você, foi a primeira coisa que me surgiu. Você tem como profissão, você é desenvolvedor de sistemas, né? Então, como você foi parar nesse universo da literatura de fantasia? Isso é algo que me perguntam e eu nunca tenho uma resposta boa para dar. Eu não sei nem dizer exatamente quando foi que eu decidi escrever sobre essa história, né? Na verdade, ela é baseada num jogo de Dungeons & Dragons que eu fiz com uns amigos, inclusive com a minha atual esposa, na época era namorada, né? Isso em 2003. E durante os anos aí, tanto, né, a gente sempre junto com os amigos que participaram também, são nossos amigos muito próximos. Todos esses anos aí a gente sempre conviveu e volta e meia voltava ao assunto de como tinha sido a campanha, as coisas divertidas, as coisas engraçadas que aconteceram. Eu sempre fiquei com essa ideia na cabeça. Tentei numa época, né, até pela questão de ter um pouco de experiência em programação, tentei fazer um jogo relacionado à campanha, mas eu vi que ia ser muito trabalhoso, então eu desisti. Só que eu fiquei com essa ideia na cabeça ainda e eu comecei a escrever mais como uma forma de tirar as ideias que eu estava tendo, tirar da cabeça, colocar em algum lugar, para ver se eu conseguia reaproveitar isso de alguma forma depois. E no fim eu comecei a gostar de fazer uma narrativa. Alterei a história um pouco, né, para ficar mais fizesse mais sentido, né, para uma literatura do que para um jogo, para um RPG, e fui evoluindo, né? Foi um processo demorado aí, mas na verdade eu comecei a escrever, comecei a gostar de escrever, e aí que eu comecei a levar a sério. Parece que foi um processo bem natural, né? Meio espontâneo até, que você deu tempo ao tempo e acabou entrando na própria narrativa do universo que você foi criando. Acho que foi bem isso. É algo assim que eu imagino que se eu tivesse começado a escrever antes de quando eu escrevi, não teria saído bem, ou talvez eu nem tivesse terminado. Eu acho que foram experiências que eu fui tendo com o tempo, até referências que eu peguei para poder fazer escrita de série, filme, jogos, tudo isso foi incorporando ali, né, como se fosse uma massa mesmo, para eu conseguir modelar a história final. Fale um pouquinho do seu livro e como as pessoas podem comprar. Bom, então vou fazer um resuminho pequeno da história, sem tentar dar nenhum spoiler, porque o livro tem bastante reviravolta, né? Mas ele conta a jornada então do Evan, né, que é um elfo, e os amigos dele em busca de um autoconhecimento. Ele foi adotado ainda bebê por um casal de humanos e não sabe, né, a sua origem, não sabe de onde que ele veio, nem ele, nem os pais. As únicas pistas que ele tem é uma manta que cobria ele, né, quando ele foi encontrado, que tinha o nome Evan Arlok, e um medalhão que parecia emanar algum tipo de energia mágica. E quando uma catástrofe atingiu a cidadezinha, para tentar se distanciar do passado dele, de todos esses traumas e sair inclusive da cidade, né, que sempre tratou ele tão mal, ele aceitou fazer parte de uma missão para ir até a capital e ajudar pedir para o reino ajudar, né, a cidade a se reconstruir.
E como, né, uma boa aventura de RPG, e jogos em geral, algo que parece pequeno começa, né, a escalar de uma forma ali que no final eles já estão brigando por algo muito maior, né? Ele tem, então, a versão física, a versão digital para Kindle na Amazon, e agora, durante esse período de quarentena, tô fazendo com preço bem em conta. Pode ver mais informações, né, no site do livro, tanto para venda quanto a respeito dele. Tem muito conteúdo lá, tem mapa, tem todos os personagens, sobre como que o mundo é. www.arlock.com.br e tem uma aba lá, Compre Agora, que tem as informações de como comprar o livro. Você até comentou dessa questão do processo, que foi longo, né? A gente soube que ele demorou cerca de 5 anos. Como que foi essa questão do processo criativo, para você não se perder na história, para você lembrar em que parte você estava, enfim, como que foi a construção desse universo todo? Bom, foram 5 anos, realmente, mas, assim, eu, por motivos óbvios, eu não simplesmente foquei no livro por 5 anos, né? Afinal, eu tinha emprego, tinha esposa, tive filho no meio do período. Então era algo que eu comecei a escrever assim, em tempo livre, e não em qualquer tempo livre, né? Às vezes eu não estava com a cabeça boa, preferia assistir um filme, preferia jogar alguma coisa. Então eram momentos assim, que me vinha uma ideia bacana e eu ia lá e escrevia. E daí eu comecei a fazer uma forma como se fosse um esqueleto, um cronograma, mais ou menos do que eu imaginava que ia sair na história, o que eu ia aproveitar do jogo que a gente ainda lembrava. Muita coisa eu esqueci, por óbvio, né, pelo tempo que passou entre quando a gente jogou e quando eu comecei a escrever. Então eu comecei a tentar relembrar algumas coisas, inventar outras, ver o que ficaria melhor. Então eu fiz um arquivo mesmo no Word, assim, com tópicos, e ia indicando para onde que ia cada lado. Isso, claro, foi mudando, né? Durante os anos fui percebendo que uma coisa não ia valer a pena, que outra ia ser melhor. Mas assim, foi um processo bem natural. Ele foi meio que se modificando com o tempo. Foi quase uma mutação, né, no meio do processo. Mas a questão da ideia sempre ficar na cabeça, lembrando de como que foi no jogo, como é que eu gostaria que ficasse no final. Eu acho que isso que ajudou mais, de eu estar sempre pensando na história em momentos assim, mesmo quando eu não estava escrevendo. E deu super certo, né, Thiago? Porque o livro ganhou o Wottis na categoria Herói lá em 2018, né? Que é uma categoria que reconhece um personagem super marcante, né? Então, se você puder explicar pra gente também um pouquinho das características, né, do protagonista da história, como que foi receber o prêmio? Certo. O Wottis, ele é o prêmio da plataforma Wattpad, uma plataforma bem conhecida, talvez a mais popular que tem na internet hoje, que as pessoas podem, né, os escritores podem ir lá e se publicar gratuitamente, e outras pessoas também podem ler de graça a sua história. Foi o primeiro lugar que eu pretendi colocar o livro depois de ter terminado, exatamente para ver se realmente estava bom, receber um feedback, né, de outras pessoas, e eu quis mostrar para pessoas desconhecidas primeiro, ao invés de repente pedir para um amigo, pedir para minha própria esposa, que ela só foi descobrir depois que já estava terminado. Fiquei segurando a informação, um pouco até até um pouco por falta de autoestima, sabe? Então o Wattpad foi a minha solução. Inclusive, eu recebi muitas sugestões, muitas críticas construtivas lá dentro, que ajudaram a moldar a história final, né, até antes de concorrer ao prêmio. E é um prêmio grande. Foram, se eu não me engano, né, faz 2 anos já, mas eram mais de 25 mil histórias concorrendo na língua portuguesa. Nossa, bastante. E os premiados eram 12 categorias, 5 premiados para cada categoria. Então, 60 premiados de 25 mil foi uma vitória, realmente. Parabéns. E a questão do protagonista, que é o Evan, né, o elfo Evan,
Eu não sei nem dizer como que ele se tornou tão carismático. Isso, na verdade, eu coloco muito também. A importância dele e as características dele vem muito do próprio jogo do RPG. E pensar como que o meu amigo, o Célio, que foi quem fez o personagem dele, né? Muito das características dele, muito de como ele guiou o personagem durante toda a jogatina. Então acho que é isso que chama mais atenção no Evan, que na verdade ele é em cima de um ser humano, né? Uma pessoa que protagonizou ele, que tornou, acho que ele tão humano, por mais que seja um elfo, mas tornou ele tão humano e talvez assim que tão fácil das outras pessoas se identificarem com ele. Teve algum personagem que foi particularmente mais difícil de criar e de integrar dentro da narrativa? Eu acredito que o próprio Evan tenha sido o personagem mais difícil. Por ele ser o protagonista, no início, principalmente no início, não saber exatamente como lidar com ele, como dar pro personagem a importância que ele precisava ter. Mas, assim, dos personagens principais, que são 4, o bom é que realmente vieram dos jogadores, então eu ainda consegui criar boas camadas para eles. Os personagens mais secundários é que eu também tive que penar um pouco para dar um pouco de importância, um pouco de deixar eles mais tridimensionais do que apenas ajudantes ali para contar a história. Então, para quem quiser conhecer mais sobre o livro, entra lá no site. Se quiser também me seguir nas redes sociais, eu tenho o Instagram, onde eu posto bastante coisa sobre o livro e sobre outros trabalhos meus, outras coisas também referentes à escrita e narrativa, @ThiagoP07, né? Thiago com H, PE07, tanto no Instagram quanto no Twitter. E também tem página no Facebook. Desejamos todo o sucesso do mundo, não só para esse livro, mas para todos os outros do universo de Elora que virão no futuro. Já estamos ansiosos. Isso aí. Até eu também espero. Muito obrigado. Pacote de expansão.